Olá, amigos e amigas, que todos vocês tenham um belo dia no poder e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição e hoje, quinta-feira, 26 de janeiro, a lição 4, ela tem como título Projetos Especiais, Oferta do Pote Grande. Nós temos que pensar e ter o devido entendimento quando o título desta lição de hoje, quinta-feira, nos diz que projetos especiais e oferta do pote grande, onde aqui o autor da lição ele quer dizer que todo cristão, após ele devolver os 10% do dízimo que lhe é determinado por Deus e que lhe sobra a renda de 90%, e que são aplicadas dentro dessa porcentagem, às vezes em ativos imobilizados, investimentos, às vezes como casas, como carros, fazendas, terrenos, e que conforme estudos de 9% disto, a pessoa possui uma espécie de dinheiro em média, que sobra para ela na carteira dela, ou talvez aplicado, um dinheiro que sobra para ela, ou seja, em espécie, E todo cristão, quando quer ofertar assim voluntariamente para a igreja, ele o faz geralmente deste 9% que ele retira desse montante. Aí nos vem a pergunta que ofertar do valor que sobra em dinheiro ou do montante que é investido, ou seja, aquilo que você investiu em casas e bens e tal é o pote grande, e aquele dinheiro que sobrou, que está na tua carteira, ou em espécie, é o pote pequeno. Qual valor que você vai ofertar para o Senhor? Do pote grande ou do pote pequeno? Bom, primeiro o Senhor nos diz que cada um contribua na proporção das bênçãos, E o adorador decide conforme o seu coração o valor da oferta voluntária ou de seu livre-arbítrio. Onde o adorador ele se depara com quanto ele deve doar, que está lá em Êxodo capítulo 25, versículo 2. E nessas ofertas de livre-arbítrio, cada pessoa dará conforme as bênçãos que o Senhor Deus tem dado para ele, que está lá em Deuteronômio capítulo 16, versículo 17. E isso significa que a oferta voluntária deve ser proporcional à bênção recebida. E Deus nas Sagradas Escrituras nos diz: nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E Deus ainda acrescenta mais, ele diz: provai-me nisto. Bom, é claro que Deus está falando para todas as pessoas fiéis, cristãos que se comprometem com ele, com o Criador do Universo. Mas ele não está dizendo que você vai ficar assim milionário, rico, através dele, Deus. O que está sendo mencionado aqui é que não faltará para você a alimentação diária, o necessário, não faltará água, não faltará um lugar para você morar e não te faltará roupas para você vestir. E é Deus que fala isso, não sou eu. E o plano de Deus para as ofertas voluntárias que nós damos era para a construção sim, de escolas, para pessoas pobres, para clínicas, para às vezes restaurantes para auxiliar aos menos favorecidos, associações para distribuição de alimentos, de roupas, para pessoas que passam por dificuldades com as crises que nos assolam.
E essas verbas doadas já são justamente para isso, e que são chamados, no caso, os projetos especiais. Por exemplo, né, nos dias de hoje, né, o povo indígena lá da tribo Yanomami, que eles se localizam ali em Boa Vista, em Roraima, eles estão passando assim por uma série de dificuldades, né? Pelas invasões de garimpeiros, criadores de gado, que também estão levando doenças para eles. E essas pessoas, devido a essas pressões, eles estão se suicidando, estão doentes físicos e emocionais. E a nossa igreja, que é a Igreja Adventista, resolveu, em parceria com o governo, ajudar este povo Yanomami, até foi essa semana, e a nossa igreja está enviando um caminhão que ele é capaz de fazer 3.000 refeições por dia. E ali também pode ser feito lavagem de roupas, né? Existem para lavar e secar as roupas. E todo este custo, né, está sendo feito pela nossa igreja, e isto tudo em decorrência de pessoas que deram ofertas para isto, né? Você veja uma obra que é feita nesta semana, que começou nessa semana, justamente nessa tribo indígena que está passando dificuldades com doenças, uma série de necessidades que eles estão necessitando neste momento. Por isso que a nossa consciência, né, e nós temos que olhar e ser generosos e bondosos justamente para que essas ofertas sejam para essas atividades, né? Para que as pessoas sintam assim abraçadas, né? E que possam tocar as suas vidas normalmente. No livro de Marcos, no capítulo 14, versículos de 3 a 9, e de João, capítulo 12, versículo 2 a 8, aqui é apresentado algumas pessoas assim, especiais, no grande banquete, né, que foi feito por Simão. E veja quem participou desse banquete: Jesus, o Simão e uma mulher muito generosa chamada Maria, que ela trabalhou o ano todo, né, para comprar um vaso de alabastro com o melhor perfume, né? E ela quebrou esse vaso e com esse recipiente de perfume de um altíssimo valor, e ela pega e derrama nos pés de Jesus, né, como gratidão. Bom, assim aquele aroma, né, aquele cheiro daquele perfume valioso, ele invade aquele recinto ali, naquela sala. E o discípulo Judas, né, vendo aquilo, questiona aquela mulher, e olha o que ele diz: para que todo esse desperdício com esse perfume caríssimo? E ele completa: este vaso de alabastro com perfume caro poderia ser vendido e dado aos necessitados, aos pobres. Olha a ideia do discípulo, né? E a dona daquele vaso com perfume, ela gastou 300 denários, que é o salário de um trabalhador comum durante o ano todo e mais alguns meses. É que hoje mais ou menos seria aí em torno de 18 mil reais. Mas vejam, né, um dinheiro que Maria guardou durante todo este tempo para naquele momento ela expressar a sua gratidão
e honrar e louvar a Jesus, por amor, por gratidão e pela oportunidade que ele estava dando assim para ela, dela ter a possibilidade dela entrar no reino dos céus. Ela sentiu esse sacrifício de Jesus ter vindo morrer por nossos pecadores. E por isso que ela não poupou esforços e ela gastou tudo que ela tinha naquele aquele vaso, né, de perfume, e deu o seu melhor para o seu Senhor. Um outro exemplo, mas exemplo negativo, foi Judas, né? O próprio Judas, que traiu a Cristo por 30 moedas de prata, que ele até se desvalorizou, né? Esse material prata na época estava se desvalorizando. Onde para Judas, o Filho de Deus, que veio morrer por todos nós, não valia nada. Aí nos vem a pergunta para todos nós: quanto vale Cristo para nós? E é justamente essas verbas voluntárias, essas ofertas que nós damos, né, do nosso coração, do nosso amor, é para justamente isso, para fazer obras, para expressar o caráter verdadeiro de Deus, levar a salvação para as pessoas, para ajudar o caído, para a pessoa que está necessitada, né? Como eu mencionei, da tribo indígena Yanomami, que estão passando dificuldades. E existem sim muitas pessoas, né, que vão aos templos, né, e que muitas vezes não têm recursos financeiros, e eles levam a sua pequena oferta num esforço tremendo para ofertar ao seu Senhor, e só possuem aquele pequeno pote, aquele dinheiro que ela retira da sua necessidade às vezes, para dar ao Senhor, por amor, por gratidão. E às vezes esse dinheiro que eles retiram, né, essas pessoas, às vezes até de uma aposentadoria, que é às vezes uma conta corrente bancária pequena, né, ou uma pequena reserva para suas urgências, que isso é chamado de pote pequeno, né? Mas existem cristãos que possuem enormes fortunas, né? Enormes aplicações, investimentos, às vezes em imóveis alugados, né? E este é o que a lição hoje menciona, que é o pote grande. E estudos revelam que desses 90% desses recursos, né, que eles possuem, desse pote grande, né, 9% desse dinheiro está em carteira aplicada, né? Aí nós vamos assim avaliar, né, de qual pote nós devemos assim doar para o Senhor? Do pote pequeno ou do pote grande, né? E é uma coisa que nós temos que refletir, né? Se nós queremos que Jesus volte logo, nós temos que dar ofertas, devolver o dízimo corretamente, para que nós possamos abreviar a volta de Jesus e nós sairmos desse mundo de aflições que ninguém aguenta mais. É por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, para que elas aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, tua mente se abre, você passa a ter entendimento, você passa a ter sabedoria, e isso você começa a manusear melhor essas escrituras,
você começa a entender o que são essas ofertas, né, voluntárias, né, e ofertas de livre-arbítrio, né, que você dá o seu coração manda, para que realmente outras pessoas sejam supridas das necessidades. E além do mais, meu amigo, minha amiga, quando você aceita Jesus como Salvador, Deus dá esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus quer levar você, meu amigo, você, minha amiga, para as mansões celestiais. Um lugar onde não haja mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto? Com você, meu amigo, com você, minha amiga. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.